Fala aí, galera, tudo bem? Nesse nosso vídeo, nós vamos discutir a questão número 32 da prova de língua portuguesa do componente da grande área de linguagens, Enem 2020. Tá preparado? Vem com a gente! Na questão 32, também é proposto para a gente sempre, como a gente tem sempre discutido, um texto base como referência. Então vejam, este texto base foi escrito por Romano, foi publicado em Casos de Minas, na cidade do Rio de Janeiro, pela editora Paz e Terra, no ano de 1982. Então a gente já tem aqui, ao analisar o texto, algumas informações que são importantes. Então esse texto foi publicado em um livro. Ele não foi publicado na internet, não foi publicado em um site, não foi publicado em uma revista, nem em um jornal. Ele foi publicado em um livro. Como foi publicado o livro, então a gente já espera algumas características que sejam próprias dele. Mas é sempre importante a gente destacar que todo texto, quando é escrito, ele tem um objetivo comunicativo a ser atingido. E esse objetivo comunicativo é dado pelo autor, Então, Romano, quando elaborou esse texto, tinha uma intencionalidade ao produzi-lo. Sempre quando formos realizar a leitura de textos, é importante que nós, portanto, pensemos nos objetivos comunicativos, na intenção comunicativa que o texto nos oferece. Para isso, é fundamental realizar uma leitura atenta. Verificar, ao longo dessa leitura, o tipo textual a que o texto se refere. Se é da ordem do narrar, relatar, expor, argumentar, instruir. Se o texto é um conto, uma crônica, uma lenda, uma fábula. Se o texto é dividido, que variedade linguística predomina nesse texto? Predomina a variedade linguística culta? Ou existem outras subdivisões de variedades linguísticas, como a variedade rural, a variedade urbana ou a urbana? Tudo isso é combustível para compreender e interpretar o texto, além de levarmos em conta sempre as questões que têm valor explícito, cujo conteúdo está explícito no texto, nós extraímos do texto, e também os valores implícitos, que também estão apresentados no texto. São aqueles sentidos que não estão escritos no texto, mas podem ser depreendidos a partir da leitura que nós realizamos e dos nossos conhecimentos de mundo. Vamos ao texto? Chiquito tinha quase 30 quando conheceu Mariana num baile de casamento na Forquilha, onde moravam uns parentes dele. Por lá foi ficando, remanchando. Fez mal à moça, como costumavam dizer, tiveram de casar às pressas. Morou uns tempos com o sogro. Descombinaram. Foi só conta de colher o milho e vender. Mudou para a casa do velho Chico Lourenço, seu pai. Fumaça própria só viu subir um par de anos depois, quando o pai repartiu as terras. De tão parecidos, pai e filho nunca combinaram direito. Cada qual mais tupetudo. Muitas vezes, Dona Aparecida ouvia o marido reclamar da natureza forte do filho. Ela escutava com paciência e respondia de um jeito sempre igual. Quem herda, não rouba. Vinha um brilho nos olhos. O velho se acalmava. Temos aqui, então, a partir dessa leitura, as características que se aproximam do gênero conto. Um texto que é criado, inventado a partir da imaginação do autor. O gênero conto, como qualquer texto da ordem do narrar, texto ficcional, apresenta narrador, apresenta personagens. A história se desenvolve por meio das ações desses personagens em um determinado local e durante um determinado tempo. Vocês vão perceber que o conteúdo do texto perfaz exatamente a história de Chiquito. E quem é Chiquito? Chiquito é filho do velho Chico Lourenço.
Observem que Chiquito conhece Mariana e abusa da moça. Ela fica grávida e, obrigatoriamente, eles têm que se casar. Como se casam às pressas, Chiquito foi morar com o sogro, mas, dada a sua característica, a sua temperança, né, a relação dele com o sogro não deu certo, então foi morar com o pai. Nessa relação, então, que passa a ser estabelecida de Chiquito com o pai, o velho Chico Lourenço, surgem alguns imbrólios, né? Surgem aí algumas discordâncias. Chiquito tem as mesmas características de personagem do velho Chico Lourenço, de seu pai. Tupetudo, né? Reclamão, provavelmente um sujeito grosseiro, de comportamento, por vezes, forte. Chiquito e pai são, então, a mesma face de uma moeda, assumem as mesmas características. E o pai reclama do filho. Ao reclamar do filho, a mãe, portanto, usa um ditado popular. Que ditado é esse? Quem herda não rouba. Ou seja, a pessoa que herda uma característica, que herda um bem material, ela não rouba, ela recebe aquilo de outra pessoa. Chiquito, portanto, só é topetudo porque herdou essa característica do pai, que também o é. Automaticamente, qual é o final do conto? Via um brilho nos olhos do Chico Lourenço velho. Por quê? Porque ele se sentia orgulhoso porque o filho se parecia muito com ele. Então, fizemos aqui uma compreensão do conto. Vamos para o texto e observem a questão que foi proposta. Os ditados populares, assim como quem herda não rouba, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, são frases de sabedoria criadas pelo povo. Por isso são textos populares, né, da cultura popular, utilizadas em várias situações da vida. Os ditados populares são marcados por uma linguagem metafórica, uma linguagem que busca estabelecer comparações e associações de algo que é real com aquilo que é fantasioso. Então, a linguagem, né, dos ditados populares ela é muito carregada de conotação, de linguagem figurativa. Por isso, nós precisamos sempre interpretar, né, os ditados populares a fim de relacioná-los com fatos da nossa realidade, do nosso cotidiano. Nesse texto, a personagem, no caso, Dona Aparecida, mãe de Chiquito, mulher de Chico Lourenço, emprega um ditado popular. Qual é mesmo o ditado popular? Quem herda não rouba. Com a intenção de... Então, com que objetivo a personagem Dona Aparecida usou o ditado quem herda não rouba junto ao velho Chico Lourenço? Para criticar a natureza forte do filho. Então, veja, ela está criticando a personalidade do filho Chiquito, por isso que ela utilizou esse ditado popular. Para justificar, para explicar, para mostrar a causa, o que causa, né, Chiquito ter um gênio difícil. Por que Chiquito tem um gênio difícil? Qual é a justificativa? Para legitimar, ou seja, confirmar o direito do filho à herança, o texto faz referência a qual herança? D. Para conter o ânimo violento de Chico Lourenço. E letra E. Para condenar a agressividade do marido contra o filho. Você, por muitas vezes, fica em dúvida com essa questão. Por quê? Porque várias dessas alternativas são possíveis de serem interpretadas a partir das informações que o texto dá. Só que nós temos que perceber alguns pontos que são importantes. A personagem emprega o ditado popular. Quem é a personagem? A mãe de Chiquito. Não é isso? A mãe, ela tende a atacar ou defender o filho? Com relação ao marido, ela vai defender o marido ou defender o filho? Olha a postura de uma mãe, né? A mãe, ela usa esse ditado popular em um momento
em que se mostra uma relação conflituosa entre pai e filho, né? E haja vista que o pai tem características que são semelhantes à do filho e vice-versa. Então, vamos verificar qual é a alternativa mais apropriada para essa questão. Então, o ditado popular, quem herda não rouba, foi utilizado para a mãe para criticar a natureza do filho? Não, ela vai defender o filho. Para explicar o gênio difícil do filho? Pode ser. Por que o Chiquito tem um gênio difícil? O texto vai mostrar isso para a gente. Para legitimar o direito do filho à herança, que herança? Herança não é sinalizada nenhuma herança ao longo do conto, né? A herança em si, a única herança que nós podemos inferir é a herança de personalidade que o pai deixa para o filho. Mas legitimar o direito do filho à herança, esse direito, o texto não faz referência a informações como essa. Elimina a letra C. Para conter o ânimo violento de Chico Lourenço. Observem, o texto ele faz referência a alguma passagem em que pai e filho se encontram em situação de violência um com relação ao outro? Não, a gente não consegue identificar essa ideia presente no texto, ela não existe. Se essa ideia não corresponde ao texto, eliminamos a letra D. E letra E. Condenar. O objetivo dela é condenar a agressividade do marido contra o filho. Ela tem essa intenção de mostrar que o pai está errado com relação ao tratamento que ele dá ao filho? Também não. Então, a alternativa que melhor explica o enunciado da questão é a alternativa B de bola. O ditado popular foi utilizado por Dona Aparecida exatamente para explicar para Chiquito por que o filho, para explicar para Chico Lourenço por que Chiquito, o filho, usava dessa personalidade tão violenta, dessa personalidade tão grosseira, né, para com o pai, com a mãe e inclusive para com a mulher. Ele herdou isso do filho. Então, trata-se, portanto, de uma justificativa. Temos aqui uma questão de compreensão e de interpretação textual, cujo objetivo nos leva a ficarmos extremamente atentos às informações que o texto nos fornece e também aquelas inferências que vamos realizando a partir das ideias que o texto traz para nós como leitores. Espero que esse videozinho sobre a análise dessa questão tenha colaborado para melhorar o seu rendimento em leitura e compreensão de texto. Um beijo grande no abraço de vocês e até o nosso próximo encontro.